Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Haribol. Mais um dia, mais uma noite, mais uma oportunidade que o nosso Deus querido, o Senhor Krishna, junto com a sua energia de amor, de devoção, de serviço, está atuando, né, nessa aula de hoje. Então, que o Senhor Krishna possa me inspirar através de sua potência bem-aventurada, para que possamos, mais uma vez, nessa aula, trazer essa consciência espiritual para todas as pessoas que ele trouxe bondosamente a esse canal, certo? Então, esse canal, ele é um canal espiritual, que se destina a revelar, né, o Bhagavad Gita e todos os mestres que tenham trazido mensagens importantes, né, de cunho divino, para que despertemos nessa era de Kali Yuga, que é a era da maior escuridão possível. Essa era, ela é tão tenebrosa, é tão escura, que a nossa normalidade de existência, de percepção, é sem considerar o fator Deus. Essa forma humana, ela até percebe ou indaga de alguma forma sobre a natureza ou a existência dessa divindade, mas não realiza isso em seu coração, certo? Porque hoje em dia a dita chamada normalidade é você viver uma vida bem dividida, né, entre o material e o espiritual. Você considera que tentar viver uma vida material de uma forma iludida seria uma coisa condigna, né, com o seu espírito, porque você esqueceu quem você é. Então, Kali Yuga, né? Kali quer dizer a era da hipocrisia e desavenças. A hipocrisia reside exatamente no fato de você criar uma imagem de você mesmo daquilo que você não é. Você quer criar um personagem que seja idealizado ou padronizado por um sistema que não tem nada a ver com a vida espiritual ou a vida divina. Logo, nós temos que prestar muita atenção ao que estamos pensando e sentindo, né, ou absorvendo de tudo que está em torno de nós.
nós podemos ver que as informações que nos chegam nesse mundo, né, de Kali Yuga, de escuridão, um mundo mais trevoso, distanciado dessa percepção divina, é que ela traz exatamente essa natureza da divisão, certo? Então você pode estar até bem intencionado espiritualmente, porém você vive num mundo onde o cultivo dos valores são bem materialistas. Isso cria a separatividade, né? Porque a ideia, quando o Senhor Krishna vem nesse mundo, é que ele quer que você foque a sua energia em seus pés de lótus. Que você foque a sua consciência no canto do santo nome, né, no estudo de suas palavras, na boa associação com devotos que já estão purificados, de modo que a vibração dessa era de hipocrisia faz com que você realmente caminhe dividido internamente. Você não consegue nunca tomar essa decisão, né, essa resolução na sua vida para realmente viver em Deus. Então isso é Kali Yuga, né? E por causa desse seu conflito interno, as desavenças são muito naturais. Por isso que as religiões estão sempre brigando, as políticas, né? Entre famílias, nações, tudo vem desse conflito interno, onde você está dividido entre matéria e espírito. Logo você escolhe um lado, né, vamos dizer assim, espiritual, ou religioso, ou filosófico, e um lado mais do ideal, do prazer que você quer obter. E aí a vida de todas as pessoas passa a ser uma vida de julgamento, né, de crítica constante. Kali Yuga é preciso, né, termos essa atenção que o Mestre Jesus falou, orai e vigiai. O tempo todo você está sendo empurrado para um lado e para o outro. Logo, cada momento deve ser de escolha, porém, quando você está optando algo dentro de um padrão ilusório, onde você mesmo está vivendo nessa ilusão ou falsamente identificado com esse corpo físico e com a mente, qualquer opção que você, porventura, tenha, está dentro desse padrão, né, de Kali Yuga, da ilusão completa. Porque aqui nesse mundo, o que impera é a lei do engano, a lei da mentira, onde uma mentira repetida várias vezes, né, como a gente bem dito aí, parece uma verdade. Como você não tem a realização, nem a percepção real dessa verdade, que é Deus no seu coração, você passa a criar, né, mentiras verdadeiras, vamos dizer assim. E quando essa mentira se torna uma concordância entre uma nação, ou até mesmo em todo o planeta Terra, isso se torna uma normalidade. Logo, a normalidade de Kali Yuga é todo mundo viver dentro de um contexto materialista, deixando Deus em segundo plano. Esse é o engano, esse é a mentira. Toda a mídia começa a cultivar, né, a cativar a sua mente e o seu intelecto para que você nunca pense, nunca tenha um momento, né, a sós, em solidão, no seu coração, para que você se conecte com essa energia divina. Por isso que o Senhor Krishna, ele tem que enviar um mensageiro dele especial, ou ele vem pessoalmente para descrever essa verdade a qual temos realmente que optar, né, ou nos ater para seguir uma vida progressiva enquanto estamos encarnados aqui nessa forma humana de vida. Essa forma humana de vida é a criação
maravilhosa de Deus. Imagina uma forma biológica onde ela interagindo com a mente superior, ela pode acessar regiões do espírito, onde você vai ter a autorrealização de quem você realmente é, onde você vai sentir essa integração do seu eu com o eu supremo, onde você vai entender, eu sou uma parte integrante de Deus. E a partir dessa concepção, você não mais se ilude quando você chega nesse ponto, que você vai chegar através, né, de uma prática espiritual, de uma devoção constante a Deus. Você vai ser conduzido internamente pelo próprio Deus, que ele que conduz tudo na existência de todo mundo, de acordo com as escolhas, com as opções que você faz. Só que você não pode fazer uma opção espiritual real na sua vida se você não tem o conhecimento dado diretamente por Deus, ou por um devoto puro de Deus, certo? Às vezes você vai escolher os dois, você tem dois lados da moeda da mentira, e você às vezes escolhe um como sendo a verdade, né? Só que essa é a sua verdade mentirosa. E a outra pessoa lá também escolhe o outro lado e acha que aquele outro lado é a verdade, mas é a verdade mentirosa dele. E aí vocês entram, né, nesse contexto de separatividade ou escolhas equivocadas, um conflito, tanto externo quanto interno. Por isso que há essa necessidade urgente de se divulgar o conhecimento divino para todos os corações, para todas as almas que nesse momento estão presentes aqui nesse mundo, nessa forma humana. Certo? Então temos que pensar rigidamente nisso, na urgência, né, de obter esse conhecimento para termos opções reais. Porque para o que serve a inteligência do ser humano? Para discernir entre o que é real e o que é irreal, o que é eterno, o que é temporário, o que é espiritual, o que é material. Mas para você fazer isso, você tem que estar de posse dessa sabedoria divina. Por isso, Krishna, como a gente leu no verso passado, ele fala, eu sou a meta. Eu sou a realidade última que você tem que cultivar nesse mundo material para sair dessa ilusão. É automático, quando você se rende a Deus, a ilusão deixa de acontecer na sua vida. Quando a luz está presente, não é possível que as sombras existam, né, assim, de tal forma que vão te influenciar tão negativamente que você esqueça a sua luz. Por isso é o significado de orai e vigiai, onde você está sempre atento aos pés de lótus de Deus, à prática espiritual, e vigiando essas sombras que tentam penetrar ou distrair você da sua atitude definitiva de voltar para o reino de Deus, ou para atingir esse nível de consciência magnífica, onde você, como um espírito, uma parte integrante de Deus, se une a ele em puro amor. Essa é toda a questão, né, vamos dizer assim, resumida, do que temos que fazer em qualquer era que estivermos, certo? Logo, Kali Yuga, ela oferece uma escuridão maior. Porém, qualquer luz, o mínimo que seja dentro de uma escuridão grande, ela se torna exponencial. O mínimo de luz que você obter no seu coração, nessa rendição, nessa devoção a Deus, ela vai ser mais esclarecedora até que, às vezes, numa era que é luminosa. Você vai poder ver, né? Então, dentro de uma caverna, se você acende uma vela, essa vela tem o poder de iluminar de tal maneira que, quando você acende uma vela num lugar mais claro, ela já não tem tanta potência. A mesma luz
Então, temos que entender que tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Se você entender que o mínimo de devoção, de aproximação que você tem em relação com Deus nessa era de escuridão, já vai ser de bom tamanho, certo? Então não custa nada, todos os dias, se você vai cantar o santo nome de Deus, se você está ouvindo sobre Deus, sobre o Bhagavad Gita, você sai dessa plataforma do engano. Porque Deus no seu coração, ele faz que você veja como que as sombras estão se aproximando, certo? A natureza das sombras, ela sempre cria incômodo, angústia, falta de sentido da vida, quando você está realmente, né, mesmo no começo da sua vida espiritual. Mas para quem está completamente identificado com o corpo e não tem nenhum interesse em questionar a sua vida espiritual ou se conectar com Deus, então essas sombras, ela tem um sabor especial, um encanto que é relativo, né, enganosamente ao seu falso ego, que é você vivendo nessa concepção realmente carnal, materialista. Entende? Então temos que pensar sobre tudo isso, né? O quanto estamos realmente desejosos de conhecer a verdade, a sabedoria de Deus, nos rendermos a essa verdade suprema e assim nos liberarmos dessa energia, né, chamada Maya, que nos prende com diversas sugestões de meias verdades e meias mentiras. Dizem que uma meia verdade é mais perigosa do que uma mentira inteira. Então temos que meditar muito nisso, né? É muito fácil você falar uma meia verdade e depois você passa uma meia mentira e a pessoa nem percebe. Por isso que tem que vir assim um devoto realizado, um mestre puro, para dar realmente a comprovação da sabedoria de Deus. Uma alma que está vivendo nessa percepção, né? A gente tem entendimento, por exemplo, né, mais próximo aqui, por exemplo, do Mestre Jesus, que quando ele esteve presente, né, depois do seu abandono físico, ele dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, uma alma só que tinha essa potência, né, divina manifestada em seu coração para ensinar as almas que estavam adormecidas aqui nesse mundo, causou, vamos dizer assim, um grande estrago para as trevas. Certo? Quando Srila Prabhupada teve aqui, por exemplo, também, um ocidente totalmente destituído de consciência espiritual, mas quando ele veio aqui, ele impregnou a consciência ocidental com o conhecimento dos Vedas, né, do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, onde as pessoas começaram a entender quem é Deus, como nos render a Deus, qual o processo a ser utilizado para que pudéssemos, né, nos livrar de Maya. Maya quer dizer aquilo que parece, mas não é. Essa é a natureza do engano. Você, às vezes, está aí no computador, aí você vê várias pessoas, né, uma pessoa falando a favor disso, o outro contra, e aí a sua mente começa a ver várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, porém em posições diferentes, e essas informações são meias verdades e meias mentiras. Tudo dentro de um interesse particular, seja de um grupo globalizado ou de pequenos grupos, certo? E aí você se torna confuso, dividido, entra em conflito, começa a defender um lado ou o outro, sem essa opção da sabedoria divina. Porque as trevas não vão querer passar de um modo exponencial e aberto à sabedoria divina, certo? Logo, né, eles não ocultam a sabedoria de Deus, mas dentro de um contexto
global de ensinamento, de formação, de educação, eles não passam essa sabedoria. Logo, essa sabedoria fica restrita àqueles que realmente, com a intenção real de coração, de busca sincera, né, fazem com que a superalma em seus corações tragam, né, ou coloquem na mão dessas pessoas os ensinamentos de um mestre, né, ou a sabedoria do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, que ela entenda que existe um processo espiritual específico nessa era de Kali Yuga, que é cantar, né, o santo nome de Deus, principalmente esse que foi ensinado com ênfase, que é o Mahamantra Hare Krishna, certo? E aí as coisas começam a acontecer, porém, para um núcleo muito reduzido de pessoas. Então, há o despertar das pessoas na plataforma de conexão com Deus, onde as pessoas se conectam realmente na autorrealização espiritual, e há esse despertar, vamos dizer assim, indireto, onde as pessoas percebem que estão sendo enganadas por um sistema que coloca elas sempre em dúvidas. E aí esse sistema alicia as pessoas a aceitarem de uma forma até não só subliminar, né, mas inconscientemente a pessoa vai aceitando. Ela vai tentando encontrar uma resposta, uma solução que não existe a nível de sabedoria espiritual. Toda pessoa que realmente lê, por exemplo, o Bhagavad Gita com toda atenção e através dessa sabedoria ele sente realmente o desejo de se render a Deus, entende que Deus está em seu coração, né? Automaticamente ela vai se libertando não só das opiniões errôneas do mundo, mas da ilusão mesmo, dessa maia, dessa energia que está enganando e iludindo todo mundo, chamada, né, avidya, né? Avidya significa ignorância, e vidya significa conhecimento. Então, a vidya é a maia, vamos dizer assim, individual, onde você não consegue se libertar das suas tendências de querer consertar o mundo, de lutar pelas forças que estão acontecendo no mundo, entendeu? E Maya já é um nível da natureza material toda. É um véu que encobre a existência divina. Porém, nada está errado, nada, né, assim, está fora do lugar. O que importa é você se perguntar, a partir do momento que você entra nesse contexto divino, com a sabedoria, né, implícita no seu coração, e aí você começa a emanar esse sentimento amoroso, entendendo que, poxa, Deus veio a esse mundo e mandou os seus amigos, né, do mundo espiritual virem aqui para me darem, né, a oportunidade de rever meus conceitos, de mudar meus paradigmas, de realmente sair desse sistema de crenças que é uma normalidade estabelecida por um sistema. Você acaba aceitando esse desafio, né, de transpor essa energia que te causa a ignorância individual e o esquecimento de Deus, onde você realmente vai começar a ficar numa posição de consciência, onde você vai contemplar como uma testemunha as ações, né, do seu corpo material, das suas emoções e pensamentos, e também vai perceber a existência de Deus em seu coração. É dessa forma que a gente se liberta do engano, né? Eu ouvi ultimamente uma pessoa falando, achei muito interessante, que ele fala assim, que nós não temos que lutar contra as trevas, não ser contra as trevas, porém temos que ser a favor da luz. Entende a diferença? Quando você luta contra as trevas, né, quando você fica revoltado com o mundo, com os seres demoníacos do planeta, você está dando a sua atenção, né, para que essa energia das trevas permaneça presente dentro da sua estrutura mental, que vai criar o mundo da ilusão.
trevosa. Então, quanto mais você luta contra as energias chamadas negativas, né, ou desfavoráveis à espiritualização da humanidade, você está simplesmente entrando, né, como esponja, absorvendo, né, como esponja, essa energia que vai te manter mais e mais escravo, porque no seu coração vai estar manifestando ódio, raiva, decepção, insegurança, medo. Está entendendo? Agora, se você é a favor da luz, você já não fica mais lutando contra a energia da treva. Como eu falei, se você acender a sua luz interna, automaticamente esse processo de energia trevosa que tem dentro de você e de todo mundo, né, considerando que cada um acenda a sua luz espiritual, né, ou seja, quando você é a favor da luz, então essas energias que são chamadas anartas, né, sentimentos indesejáveis ou emoções contaminadas, elas vão ser dissolvidas, naturalmente. Isso que Krishna fala. Quando você está comigo, eu retiro o véu de Maya da sua vida. Logo, né, nessa era, que é uma era de muita escuridão, não adianta querer lutar contra a escuridão, você tem que se situar no serviço devocional, você tem que se situar espiritualmente nesse mundo, você tem que ser uma luz brilhante, certo? E não fique preocupado com a escuridão que está à sua volta, certo? É a maneira de você combater as trevas nesse mundo atual, é você se iluminando, é todos os dias você ficando com Deus, né, cantando o nome, todo aquele esquema que a gente sempre fala aqui, né, e não absorvendo a informação das trevas que vão criar toda uma desestruturação, né, mental, que vai criar um conflito, problemas psicológicos, emocionais, que fazem você ficar travado, né, na energia dos modos da ignorância e da paixão. Está entendendo? Então é muito legal você meditar sobre isso. Você não deve lutar contra as trevas, mas você tem que ser a favor da luz. Então, quanto mais você falar de Deus, quanto mais você falar coisas legais, quanto mais você tiver um humor divertido, entende? Curtir a natureza, ficar sempre em gratidão, observar Deus no seu coração, entender que o planeta Terra está passando por um processo mesmo de transição, então muitas coisas estão acontecendo. Quando você está nessa situação de completa paz e repouso aos pés de Vishnu no seu coração, né? Entendendo que ele é uma expansão de Krishna, a sua vida ela vai caminhando por trilhos seguros, certo? Onde a verdade realmente começa a se revelar naturalmente. Que é como, né, o Cristo falava, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você é a verdade por trás desse cenário mental que acontece a projeção do seu mundo. Se a projeção mental estiver contaminada com a energia trevosa, seu mundo não vai ser um mundo legal. Você vai caminhar confuso. Você vai estar fazendo opções contraditórias, porque são os dois lados da mesma moeda, certo? Porém, se sua mente está purificada, porque você está fazendo a prática espiritual, né? Sua mente já está acoplada aos seus veículos superiores, né? Vocês estudem o que é veículos superiores, automaticamente você vai projetar um mundo com a verdade da sua alma. E aí o seu espírito começa a trabalhar nessa dimensão material para a luz, certo? Quando eu estou dando uma aula aqui para vocês, eu estou fazendo o trabalho da luz. Eu poderia estar falando aqui uma opção de negatividade, sendo contra o mundo, mas sempre quando eu falo do mundo, eu falo nesse sentido de que aqui é um sonho, é um cinema, é algo espetacular, né? Porque você pode projetar um pesadelo ou um sonho bom. Aqui sempre vai ser um sonho,
mas está em suas mãos, através da sabedoria divina, você tentar projetar nesse sonho essa verdade do seu espírito, certo? Porque você, sendo um espírito, você não toca a energia material. Assim também Deus, ele não toca a energia material, porque nós somos transcendentais a essa energia material. Mas essa energia material, no qual você tem as suas experiências dentro dessa forma humana, né, regida pela estrutura mental, que é uma ferramenta também que temos para projetar o nosso mundo, né? Tudo isso aí vai de acordo com aquilo que você está idealizando dentro de uma referência divina ou de uma referência ignorante. É simples entender, porém depende da boa disposição espiritual que você tem nesse mundo. Porque esse conhecimento ele é passado para muitas pessoas, né? Assim como eu estou passando esse conhecimento aqui. Porém, a atitude de aceitar esse conhecimento e começar a vivê-lo é outra coisa. Por isso que a associação é muito importante. Você está sempre associado com pessoas que repetem constantemente essa informação, para que essa verdade se torne uma verdade dentro de você. Agora, se você está vivendo lá no celular, no mundo, nas informações, nas televisões, então aquela mentira total se torna verdade também para você. Então você escolhe a verdade. Então, quando você pode falar eu sou a verdade, mas esse eu sou a verdade, você pode estar falando sobre o seu falso ego. Então, quando a verdade da sua vida é a sua falsa identificação com essa vida material, você vive num pesadelo, né? Num mundo sem sentido, sem significado, onde você não sabe quem é, o que é a morte, qual o propósito, qual o plano de Deus. Entendeu? Mas quando você diz eu sou a verdade e está estabelecido esse eu sou no seu espírito, essa verdade, ela se torna a manifestação do próprio Vishnu, no próprio Deus, brilhando, né, como uma luz a ser mostrada, né, no topo de uma montanha, vamos dizer assim, para que todas as pessoas vejam. Mas você não está forçando nada, certo? Quando Krishna esteve aqui no planeta, quando Prabhupada, o Mestre Jesus e outros mestres estiveram aqui, eles simplesmente brilhavam. Algumas pessoas podiam ver o brilho desses mestres e se aproximavam mais intimamente, buscando essa sabedoria, buscando a referência desse mestre, certo? Ou a referência de Deus. Então Deus fala, eu estou dentro do seu coração. Então aproxime-se de mim, para que a verdade, né, da nossa conexão, da nossa integração, floresça nessa vida humana mesmo. Não é problema, né? O mundo material não é o problema. O problema é o quanto você está se deixando enganar pela ilusão de você pensar que é outra coisa. Isso aí é o que se chama a hipocrisia. Você está criando uma imagem de você mesmo que não tem nada a ver com o espírito. Isso é que tem que ser derrotado, né? Porque a partir desse primeiro pensamento ilusório, que é o falso ego, tudo mais no cenário da sua vida é consequência dessa primeira ilusão. Mas quando você está sempre lembrando que você é um espírito, parte integrante de Cristo, no tempo todo você tem que lembrar isso, e isso é o que temos que fazer na forma humana. Então você vai viver nesse mundo material da mesma forma, certo? Que o falso ego, só que você está consciente de que tudo é Deus em movimento, você está existindo em Deus, você está respirando em Deus, você está vivendo em Deus. Entende como isso é magnífico? Né? Porque geralmente as pessoas têm que eu vou abandonar esse mundo, porque esse mundo só tem mal, sabe? Aí começa a entrar num avalanche de julgamentos, de críticas, e isso aí é dar linha para as trevas, certo? A maledicência, o desejo, né, de coisas negativas para as outras pessoas, ou até mesmo para o próprio planeta. Todo mundo fala, eu queria que esse planeta destruísse mesmo, que viesse um dilúvio, que acabasse tudo. Então, tem pessoas muito pessimistas,
Mas não vai ser assim não, você não sabe, isso aí está lá no Apocalipse, que as coisas vão ser destruídas, entendeu? E você está perdendo o dia de hoje, a oportunidade de entrar em silêncio no seu coração, de ficar na luz, de deixar Deus agir, certo? E coloque essas coisas de lado, porque essas coisas de informações materiais, principalmente agora, nesses tempos agora de transição, onde você não sabe o que é luz ou trevas, né? Porque a transição é a penumbra, você passa a ser mentalmente o acolhimento dessas informações que fazem você perder essa forma humana, torná-la inútil, né? Por isso, Krishna, ele muito bondosamente, né, veio na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, como a gente falou, é a encarnação de misericórdia de Krishna. Imagina, a própria misericórdia de Deus presente, vindo fazer o papel de um devoto puro, para nos ensinar a nos libertar dessa maia, dessa associação com o engano, com a mentira, com a ignorância, com os modos inferiores, né, da paixão e da ignorância. Então a gente tem que considerar, nossa, como Deus, né, veio nesse humor de Srimati Radharani, né? Chaitanya Mahaprabhu é a união de Krishna com Radharani. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu veio, ele veio para salvar todo mundo, ele já salvou todo mundo. Porém, as pessoas não tomam a atitude de aceitar a rendição aos pés de lótus, né? Tanto do Santo Nome, como de Chaitanya Mahaprabhu, como de Srimati Radharani, como de Krishna, como dos devotos puros do Senhor. Então as pessoas simplesmente se enheredam, né, nessa floresta da ilusão material e não tem nenhum guia, não tem, vamos dizer, hoje em dia não tem nenhum GPS espiritual que as conduza para a saída dessa floresta que está cheia de animal selvagem, né, com fome, que vai devorar essa alma perdida, certo? Então todas as informações materiais estão te levando para um abismo, uma profundidade dessa floresta cada vez maior, onde você vai ficar numa situação meio desfavorável, né? Completamente negativa em relação àquilo que se chama a vida espiritual. Porém, o poder da luz é um poder real, é um poder presente, certo? Isso que você tem que entender. O mínimo que você tiver de luz, o mínimo que você tiver de fé e atuando para Deus, nessa certeza, nessa entrega, ou pelo menos numa tentativa de bom senso, de aceitar Deus e tentar viver dia a dia rendido a Ele e deixando essas energias das trevas de lado, vão fazer toda a diferença, porque as sombras, a escuridão é uma ausência de luz. Mas quando você não tem luz, você está vivendo na ausência de luz, certo? O amor, por exemplo, é uma energia de luz. A ausência de amor é que se chama ódio ou medo, né? Tá entendendo, homem? Que o medo significa que você... Porque quando você está rendido a Deus, você não tem medo. Quando você sentiu o gostinho superior da sua existência divina no seu coração, você já não tem mais esse medo. Você já entende que tudo é a existência de Deus. Qualquer movimento que você fizer em direção ao Senhor Krishna, a Deus, né, ou a algum mestre que você tenha a reverência, né, um mestre que realmente pregue o amor a Deus, isso vai dar aquilo que a gente chama salvação, certo? Mas a salvação não vem deles, a salvação vem de você ter dado o passo certo em relação a isso. Aí, consequentemente, ao você se situar, né, em Vishnu, Krishna, no seu coração, seja através da meditação ou de qualquer prática, isso vai te dar o alento de você poder, né, enxergar com o seu brilho aquilo que está te rodeando. Aí você sai desse processo de, né, que a gente fala assim, os perdidos, né, dessa perdição. É simples. Basta você desejar.
E para isso você não precisa abandonar a sua vida, ir para um monastério, ir lá para os Himalaias, e aí meditar, né, e ficar ali, só ali. Entendeu? Isso aí, quem tem essas tendências pode ser, mas não é para fazer isso. Krishna diz no Bhagavad Gita, fique comigo, eu entendo que aqui é Kali Yuga, que o negócio é meio pesado, tente fazer as coisas materiais de uma forma moderada. Não se perca nisso. Entendeu? Então, quando você vai fazer alguma coisa que seja algo, entre aspas, desfavorável para o espírito, mas que é uma tendência que você ainda tem, faça de forma moderada. Não se perca nos seus vícios e nos seus hábitos que contaminam essa tendência espiritual que você tem. Porque Deus, ele não é um carrasco, certo? Nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual nessa forma humana, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a maioria das pessoas não está recebendo esse conhecimento. Ele não está acessível, né, dentro de um padrão de divulgação externa. Porém, quando você busca a vida espiritual, o próprio Deus, ele vai dar uma forma de colocar a sabedoria divina na sua mão. Seja através do Bhagavad Gita, do Santo Nome, ou seja, da própria revelação dele dentro do seu coração. Tão logo você faça um pequeno movimento para Krishna, para a direção de Krishna, Krishna ele dá 10 milhões de passos na sua direção, de tanto que ele quer que você volte para o reino de Deus. Mas aqui mesmo, nesse mundo, esse mundo é o reino de Deus quando você está vivendo em Deus dentro do seu coração. Porque se lembra que eu falei ali, esse mundo nada mais é do que uma projeção da sua mente. E se você fica na verdade, essa, né, que é Krishna, que é Deus, você vai se libertar. Vai se libertar de quê? Da ignorância, da maia, do falso ego. E aí você vai dissolver naturalmente, porque imagina, como eu falei em luz, Krishna é a luz infinita. Krishna é o Brahman, ele é toda eletricidade, todo magnetismo, ele é toda a configuração material, espiritual, ele é tudo. Então Deus é a luz infinita. A sua luz pode ser pequena, mas quando você se conecta à central da energia que gera a luz, que é Krishna, que também é a luz infinita, aí é diferente. Aí você vai ter o quê? Potência espiritual, certo? Aí você vai se tornar o quê? Um foco de luz no mundo. Mas o foco de luz, né, geralmente as pessoas falam assim, mas pô, o cara lá é um mestre, porque ele está falando sobre Deus de uma forma tão bacana, pô, ele me atrai com suas palavras, mas você deve entender que ser um mestre significa ser o servo de todo mundo, certo? Agora tem o mestre do falso ego, como a gente sabe que tem muitos chamados, entre aspas, aí, mestres, né, que são lobos, né, vestidos de cordeiro. Tem intenções secundárias aí. Então, o mestre do falso ego, ele quer ser servido. Ele quer ter discípulos. Né? Ele quer ser bajulado, idolatrado. Né? Então, quando você vê um mestre assim, você toma precaução, certo? Agora, o verdadeiro mestre é aquele que só está pensando em servir. Ele não tem interesse de que você vá e reverencie, né, os pés dele, que você faça toda uma história aí, né, porque o mestre não é assim. O mestre ele é muito humilde. Ele simplesmente quer ser um mensageiro, um porta-voz da sabedoria divina. Ele nem fala assim, mas é que é Deus que está falando por mim. Né? Realmente, Deus ele fala através de todo mundo. Você não tem o poder de falar, porque o poder de falar, a respiração, o ar, tudo é energia de Krishna. Né? Nesse sentido, tudo é Deus que está falando. Mas quando você está falando como, entre aspas, um mestre, ou seja, como você está querendo servir as outras pessoas sem nenhuma intenção de superioridade, né, nesse grau de humildade, de recolhimento, de você falar, poxa, eu estou tentando fazer alguma coisa aqui, passar uma mensagem,
Então você é o porta-voz da sabedoria de Deus, da sabedoria que ele já deixou, certo? Então isso aí que é falar divinamente. E é isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, que ele mais gosta que um espírito que atingiu essa compreensão faça. Ele fala, agora que você se realizou, né, leve a sua, ou entorne a taça da sua sabedoria no coração de outras pessoas que, porventura, estão iludidas nesse mundo e nem sabem qual é a porta de saída, né? Então, como eu falo assim, eu sou a porta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz do mundo. Então, isso é o espírito, é o que você é. Você é a porta aberta, agindo divinamente nesse mundo que nenhum homem, nenhuma influência trevosa pode fechar quando você tem essa realização. Você é a luz do mundo. O espírito é que ilumina, né, através de Budi, dessa ferramenta que você tem de intuição, de razão pura, a sua mente, né, que faz esse cinema material acontecer, onde você é um personagem, né, no caso aqui, acredito, né, que esteja falando com o espírito, eu estou observando o Bhakta alemão nessa imagem aí no computador, na televisão, no celular, falando para você, mas isso aqui é só um personagem. O que importa é o que está por trás desse personagem. E por trás do espírito está a presença de Deus, se divertindo, feliz porque você está fazendo esse serviço devocional, que é a maior caridade da existência. Você dá condições a uma pessoa a entender ou receber essa informação que existe uma sabedoria chamada Bhagavad Gita, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Aí você fala da energia Srimati Radharani, da energia de amor de Deus, e que amar a Deus sobre todas as coisas significa ativar essa potência de Srimati Radharani no seu coração, certo? Que todo mundo tem, e que a vida consiste nisso, em você caminhar nesse mundo material situado no espírito, na luz, certo? Vivendo nesse amor divino e expandindo o seu amor para os corações que simplesmente estão estagnados, cheios de ódio, né, de violência, de depressão, de estresse, de escuridão completa. Isso é maravilhoso entender isso. Porque esse amor, como a gente sempre falou, é a razão da felicidade. O amor é a essência do estado feliz. E aí, se você fizer outra pessoa feliz, em detrimento de você levar esse conhecimento a outra alma, e essa alma chegar a esse ponto realmente de aceitar esse conhecimento e se render a Deus, né? Com devoção, com sabedoria, então, isso vai te fazer mais feliz ainda. Então, a situação de um espírito não é ele ser feliz, mas ele sendo feliz, fazer as outras pessoas felizes também, para que aumente a felicidade dele. Entende? É uma doação, é como se você estivesse dando um alimento para outra pessoa. A sua felicidade está em passar aquilo que Krishna pede que a gente faça. E quando você está feliz e vê o outro que está feliz, você fica mais feliz, Krishna que está no seu coração, que é a fonte central de toda a felicidade, né, Ananda, fica muito mais feliz. E aí, como você está conectado com Deus, né, você fica imensamente mais feliz. E aquele outro irmãozinho que está lá, que recebeu o conhecimento, ainda não está nessa conexão com Krishna, mas de alguma forma ele está sentindo a sua felicidade também. Aí ele vê que, né, assim que é o processo do discípulo com o mestre, que o discípulo, quando ele vê que o mestre dele está feliz por causa do serviço dele ao mestre, o mestre também fica muito mais feliz servindo ao discípulo, vendo que aquele discípulo é uma parte integrante de Krishna e tudo na existência é como se fosse uma unidade interagindo de consciência. Essa questão separatista de divisão que a gente falou no início aqui acontece com o falso ego, com a mente, né? A mente é o assassino do real. A mente é que faz você pensar que Deus está em algum lugar, né,
A gente fala sempre o velhinho de barba branca, né, sentado numa nuvem, atirando raio na cabeça de todo mundo que ele não gosta e bajulando todo mundo que ele gosta. Então, essa que é a ideia, né, antropomórfica de Deus, né, onde você quer humanizar Deus com os valores relativos de uma vida pessoal limitada que a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas nesse mundo ainda estão numa condição animalizada, porque é um processo, certo? A forma humana, você vai desanimalizando até que chega um ponto que você está numa estrutura angelical. Mas nesse inteirinho, você não precisa esperar tantas e tantas encarnações para chegar nessa... Você pode acelerar o processo. Então, Krishna, quando ele vem aqui, ele está tão ansioso por recuperar a nossa alma, a nossa existência, que ele não quer que a gente fique aqui, ele quer que a gente volte logo para o mundo espiritual, né? Tem a história do filho pródigo, né? Quem quiser saber. Então, o filho pródigo, ele poderia ficar nesse mundo aqui, naquela ilusão, naquela miséria, durante inúmeras vidas. Porém, Deus está tão ansioso que ele mandou os servos dele para recolher essa alma, como ele manda, né, os mestres humildes dele. E aí essa alma aceitou, né, a sugestão desses mestres do conhecimento e resolveu voltar. E quando ele voltou, assim, Deus ficou tão feliz que deu aquela festa, aquela festança, né, enorme no mundo espiritual. E Deus se agradou muito. Então, essa é a ideia realmente do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Ele não quer que a gente fique aqui nesse mundo, né, em lamentação, vida após vida, ou lutando contra as trevas, contra as sombras, e aí você contamina a sua mente, a sua inteligência, e você passa a viver dentro de um esquema dual, onde você vai para lá, você é esquerda, você é direita, você é uma religião, é outra religião, uma filosofia, outra filosofia, um ideal, outro ideal, um time de futebol 1, um time de futebol 2, aí você começa a estar sempre em conflito com todo mundo, aí para seu coração, aí você tem um infarto. Ou você vai ter alguma doença, né? Porque o que é doença? Doença é a desarmonia da mente. Já que seu corpo é um reflexo da sua mente, toda doença nada mais é psicossomática, é um reflexo desarmonioso da sua mente, que vive em conflito, que vive completamente sem fluidez, né, na existência material, que vive nessa rotina aprisionante, né? Acordei, aí eu faço isso, aí eu faço aquilo, aí no final vou dormir, para acordar de novo, para fazer, aí eventualmente, nessa rotina, eu vou, sei lá, fazer uma viagem, eu vou para um lugar diferente, e aí você fica rodando nisso e não chega a nada, né? Chega a nada, a não ser a constatação interna que você está insatisfeito e infeliz, apesar de ter muito dinheiro, ter muito poder, ter muita influência, né, muita fama nesse mundo, né? A gente pode ver, é só muito fácil ver no mundo os exemplos dessas pessoas que têm tudo nesse mundo, mas acabam, né, se suicidando, né? Quantas pessoas famosas morrendo tão jovens, né? Ou então a pessoa vai para um caminho da droga, onde ela, não suportando mais esse mundo, essa insatisfação, e como ele não tem esse conhecimento divino, e ele acaba, e tem medo de se matar, né? Então ele acaba entrando nas drogas, e por isso que as drogas fazem tanto sucesso nesse mundo material, porque é uma forma de alienar a sua consciência do eu, daquilo que você é, de fato. Então você adormece não só o espírito, como o seu falso ego, aí você acha que esse mundo da ignorância, onde você está completamente, né, fora de si, totalmente drogado, e aí você perde completamente, entra no estado de loucura, modo da ignorância, inércia, loucura, estagnação. Você é um cara que só quer saber de dormir, aí você deixa a vida espiritual, procrastina a vida toda, né?
Então, tem várias drogas, né? Droga não é só a droga química, né? Comida, excesso sexual, enfim, tem várias coisas que você pode jogar aí no contexto, como vícios, hábitos indevidos, onde você se perde definitivamente. Aí você vai se degradando, e vai caindo em condições, né, de abismos psicológicos, emocionais. Aí depois você se droga com remédios de farmácia, e aí vem várias pessoas dando soluções, e você fica completamente louco, e enquanto você não se render aos pés de lótus de Deus e seguir isso, essa sabedoria, viver essa sabedoria, tomar esse remédio do conhecimento espiritual, certo? Enquanto você não fizer isso, infelizmente, né, eu tenho que dizer aqui que você não vai chegar a lugar nenhum, vai perder sua vida inutilmente, essa forma humana, que é a forma mais maravilhosa, por favor, deem atenção a isso, certo? Então, viva a partir de hoje a favor da luz. Se você tá muito agora cheio de coisa negativa na sua cabeça, para e começa a cultivar a vida espiritual. Deixa as coisas acontecer, se for negativa, se for positiva, deixa acontecer, tá? Ou queira saber num limite, como ele falou, moderado, tá? Você viu ali, entendeu? Tudo bem. Entendi que o mundo está caminhando para o negativo. Entendi que o mundo pode ter uma solução para o positivo. Mas esse positivo e negativo do mundo material é o mesmo lado, são os dois lados da mesma moeda, da ilusão, do sonho, da ignorância, certo? Positivo é estar rendido aos pés de lótus de Deus, cantando o seu santo nome nessa Kali Yuga, certo? E sendo uma luz, nem que seja uma luz fraquinha, você já vai dissipar muita escuridão que está do seu lado. Então, faça pelo menos o mínimo, certo? Se você não tem essa disposição, pelo menos como uma solução, vamos dizer assim, inicial, né? Comece a cantar o nome de Deus, começa a se associar com pessoas que estão falando sobre Deus. Então, sua vida vai ser realmente um grande sucesso, né? Você vai ter paz, você vai entender o que está acontecendo nesse mundo. Então, tem que realizar isso, certo? E conhecerás a verdade, Krishna, e a verdade vai te libertar dessa situação. É isso que Krishna promete para a gente no Bhagavad Gita. Renda-se a mim que eu vou te libertar de todas as reações pecaminosas. Não temas. Não temas. É isso que Deus pede para a gente. Ok? Então, façamos as nossas escolhas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna, 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 Rei. Jai Radhe, 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 Radhe. Haribo!